Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, o professor Lucas Liege. Hoje nós vamos falar de um tema muito bacana que eu gosto muito de abordar, que é evolução. Hoje nós não vamos falar das teorias evolutivas, eu vou deixar isso para a próxima aula. Hoje a gente vai ser um conteúdo introdutório, a gente vai falar de alguns termos que a gente utiliza durante todo o curso, né? E algumas evidências que a evolução ocorre no nosso nos seres vivos em geral, né? Nesse sistema onde a gente está imerso, que é esse grande planeta Terra. Não é verdade? Então, fiquem com a aula, tenho certeza que vocês vão gostar. A primeira coisa que vocês pensam em evolução, principalmente em evolução na biologia, qual que é? Quando a gente escuta alguém falar evolução, professor de biologia falar de evolução, quando a gente ouve na televisão, né, ou algum filme que aborda aspectos evolutivos, o que vem na nossa mente, né? Tenho certeza que essa imagem vai ocupar a mente de vocês, pelo menos nos primeiros momentos que vocês pensam em evolução, não é verdade? Né? Essa imagem nos diz muita coisa, né? Ela nos diz algumas questões que às vezes estão até equivocadas ou talvez mal interpretadas. E é isso que eu vou trazer de desmistificação para a aula de hoje, né? Como a gente pode perceber, né, aqui existe como se fosse uma transformação, né, desse indivíduo aqui, semelhante a um macaco, que vai se transformando, né, se tornando cada vez mais ereto, até se transformar no humano atual, não é verdade? Então, essa imagem é muito difundida, né, nos meios acadêmicos, nos meios das escolas, em trabalhos de evolução, né? Eu já vi muito isso dos alunos nos trabalhos de evolução, colocar essa imagem, mas eu gosto sempre de trazer ela para a gente discutir. Será que essa imagem é correta para explicar a evolução? Será que não existe uma imagem melhor para explicar a evolução? Eu digo para vocês que essa imagem, pessoal, à luz da evolução, ela está completamente equivocada. Vocês já devem ter ouvido falar, mas o homem veio do macaco, né? Será que essa frase também está correta? Né? Nessa frase e essa imagem, elas se dialogam, né? Elas conversam entre si. Parece que um homem, aqui, esse rapazão aqui, deixa eu colocar um apontador laser aqui. Esse rapazão aqui, ele surgiu de um indivíduo semelhante ao macaco aqui, ó. Né? Então, quer dizer que com essa imagem o homem veio do macaco. Mas na verdade não, pessoal. O homem não pode ter vindo do macaco, porque os macacos existem atualmente. Né? Essa é a principal evidência que a gente pode comprovar que o homem não veio do macaco. Então, como assim? Então, o homem veio de onde? O que aconteceu para o homem estar aqui hoje, nesse momento? Né? Não vamos entrar em questões polêmicas, criacionismo a gente vai tratar na próxima aula, que também foi uma evidência, foi uma teoria evolutiva por muitos anos, mas não vamos entrar muito nesse âmbito. Vamos entrar na questão que vai cair no Enem. Isso aqui cai, eu tenho certeza que vocês vão ser cobrados, né? A imagem que eu gosto de mostrar é essa daqui. Essa imagem, para mim, representa o que é correto à luz da evolução. Né? Aqui nós temos uma série de indivíduos primatas, digamos assim. Todos eles primatas, e eles possuem um parentesco entre si. Então significa que aqui o homem não veio do macaco. Né? O homem compartilha com o macaco um grau de parentesco. Isso sim é correto dizer. Então, o parentesco, ele é evidente. Então, a gente compartilha com o chimpanzé um parentesco muito grande. Compartilhamos genes muito próximos entre si, né? A genética é parecida, a morfologia é parecida, alguns comportamentos são parecidos. Então, isso nos mostra que a evolução está nesse sentido. Existe um parentesco. Nós viemos de alguma coisa em comum com os macacos. Essa alguma coisa em comum nós não sabemos o que é, mas é algo em comum que não existe mais, está aqui evidenciando essas diferenças. Ok?
Nós somos diferentes, obviamente, só que essa diferença é muito pequena quando comparados a outros animais. Por exemplo, vamos pegar um sapo, por exemplo, né? Obviamente, a gente é muito mais parecido com um macaco do que com um sapo. Isso nos mostra que a distância desses parentescos são muito grandes, ok? Então, basicamente é isso. Então, nós temos essas duas formas de mostrar a evolução. Uma maneira mais indutiva, né? Essa daqui, que às vezes a gente pode cair no erro, né? De o homem veio do macaco, isso não é verdade. E essa maneira aqui que eu considero mais correta, que os biólogos e os cientistas consideram mais corretos, que é a, a de compartilhamento de características que mostram esse parentesco, ok? Isso recebe um nome. Na biologia, a gente gosta de colocar nome em tudo, não é verdade? Então, essas duas formas de dizer a evolução recebem um nome. A gente chama ela de anagênese e de cladogênese. Calma lá. Quando tem um indivíduo que se transforma em outro, que vai se transformando em outro, ele deixa de ser esse cara aqui, ele se transforma nesse daqui e depois se transforma nesse daqui ao longo de muitos anos, né? Não é de uma hora para outra, não. Tipo assim, acordei, decidi perder essa listra amarela aqui. Não, isso é por bilhares de anos. Então, esse cara aqui, essa borboleta bonita aqui, se transformou nessa. Então, essa é a teoria da anagênese, né? Que um indivíduo se transforma em outro, né? O anterior deixa de existir e esse aqui passa a ocupar, né, a população, né? Esse aqui como se fosse extinto, né? E esse daqui começa a ocupar, tá bem? Então esse indivíduo perde, esse indivíduo não, né? Ao longo das gerações, os indivíduos vão perdendo essa coloração amarela aqui, né? Já na cladogênese, que é a teoria mais aceita, que é a forma mais aceita para a gente dizer o que acontece com a evolução, nós temos uma dicotomia, uma separação, né, de indivíduos. Vejamos, eu tenho essa espécie aqui. Vamos supor que 10 indivíduos dessa espécie foram para a esquerda e 10 indivíduos dessa espécie, outros 10, foram para a direita. E nunca mais se cruzaram entre si. Nunca mais se encontraram. Ocorreu uma divisão geográfica aqui e eles nunca mais se encontraram. Vamos supor que houve um terremoto, né, que abriu a Terra aqui e metade ficou de um lado e outra metade ficou do outro. E eles nunca mais se viram. Né? Então, essa galera aqui, esses 10 da esquerda, se reproduziram nas condições ambientais desse lado da Terra, e do outro lado da Terra, eles se separaram, né? E também ficaram se reproduzindo com as condições ambientais do outro lado. Então, por pressões ambientais, né, esses indivíduos se diferenciaram entre si. E esse daqui, que tinha outras questões ambientais, também se diferenciaram. Então, a cladogênese é assim: o indivíduo, né, deixa de existir se transformando em dois indivíduos diferentes. É assim que acontece na especiação. Nós temos o que a gente chama de ancestral comum. É esse cara que não existe mais, foi extinto também, né? Então, esse cara aqui deu origem a dois indivíduos diferentes, de espécies diferentes. As espécies surgem dessa maneira, através da cladogênese. Tá bem, pessoal? Então, aqui a gente pode ver como a gente pensa e como realmente é, né? Principalmente na evolução dos primatas, né? Nós tínhamos um ancestral comum que se transformou em outro. Por que que isso foi transformado? Alguma separação geográfica aconteceu aqui. E essa separação geográfica foi tão severa que eles não se encontraram mais, até certo ponto que essas duas espécies se diferenciaram tanto, né, e elas não conseguem se reproduzir mais, né, entre si, né? O conceito de espécie é essa, né? Nós, indivíduos semelhantes geneticamente, que são capazes de gerar descendentes, tá bem? Então,
Quando uma espécie não é capaz de gerar descendente com o outro, já não é mais da mesma espécie. Né? Então, é assim que nós tratamos a evolução. Esse conceito de especiação é advindo da cladogênese. Tá bem, pessoal? É um pouco confuso, eu confesso, mas analisem todas essas imagens e pensem um pouco como é que funciona essa esse caráter de especiação dos seres vivos. Eu vou deixar uma aula aqui para vocês, é de Biologia 2, tá? Eu falei bastante sobre cladogênese e isso é muito importante. Se vocês tiverem dúvida ainda nesse conceito, reassistam a aula de Biologia 2 que vocês vão gostar, tá bom? Então vamos continuar. A anagênese, como eu já havia dito, ela é uma evolução progressiva de características. Né? As características vão se evoluindo e elas vão surgir, né? Ou se modificar, deixar de existir. Né? Que é no caso da borboleta que eu mostrei lá, que ela perde algumas cerdas, né? E perde aquela coloração amarela. Ou no caso aí da imagem abaixo, onde o indivíduo, né? Ele perde essa condição de quadrúpede, né? Que ele está menos ereto, e ele vai ganhando condições mais eretas. Ele fica em uma posição mais é, de bípede mesmo, né? Onde a postura é mais ereta com os seres humanos hoje em dia nós conseguimos observar. Né? Então, um organismo se transforma em outro. Na verdade, isso não aconteceu, porque nós temos macacos ainda hoje em dia, né? A gente já falou sobre isso. Então, o macaco não se transformou em humano, né? Um indivíduo, a gente vai na cladogênese, que um indivíduo lá atrás, que é ancestral comum nosso, se diferenciou, né? Se separou dos outros da população e sofreu condições ambientais diferentes até se transformar em espécies diferentes. É o que a gente coloca aí na cladogênese, embaixo. É uma ramificação filogenética. O que é isso, professor? Né? Filogenética, a gente trabalha com cladogramas, né? Isso daqui, ó, essa imagem aqui, essa árvore filogenética, tá bem? Ela é muito tranquila de vocês entenderem quando a gente trabalha de ordens maiores, né, de classificação. Como, por exemplo, os animais aqui, ó, peixes ósseos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Eles compartilham um grau de parentesco, né? E esses números representados aqui são os ancestrais comuns que originaram todos os indivíduos que a gente conhece hoje como os animais, né? O que aconteceu? Uma população sofreu sucessivas transformações, seja do ramo anatômico, né, do corpo, seja do ramo comportamental, funcional, em resposta às condições ambientais. Né? Essas condições ambientais são diferentes em diversos lugares do globo. Né? Elas são diferentes quando a gente trata de ambiente terrestre, quando a gente trata de ambiente aquático. Né? Isso, ao longo do tempo, né, num intervalo de tempo muito grande, vai resultar na separação dessas populações. E quando separam essas populações, elas vão sofrer condições ambientais diferentes. Né? E quando elas sofrem essas condições ambientais diferentes, surgem novas espécies, surgem novos grupos funcionais, novos grupos de indivíduos. Né? Então foi assim que surgiram os mamíferos, assim que surgiram as aves, assim que surgiram os répteis e assim por diante. Né? Elas não são mais compatíveis entre si. Tanto é que vocês não veem um mamífero cruzando com uma ave. Né? Isso é incapaz de gerar um descendente fértil, não é verdade? Então, essas separações ambientais, essas separações geográficas e as condições ambientais que elas são submetidas, são capazes de transformar os indivíduos. Então, por isso que nós diferimos dos macacos, né? Por isso que nós diferimos dos outros animais, graças à cladogênese, né? Eu vou trazer para vocês aqui o que significa essa filogenia, né? Ela é a história evolutiva de qualquer grupo que vocês possam imaginar.
todo grupo funcional, todo grupo evolutivo, grupo taxonômico, a gente pode dizer, por exemplo, mamíferos, tem uma história evolutiva, participa de uma filogenia, ok? Eles compartilham parentescos com outros indivíduos, né? E como que a gente trabalha isso? Através dos cladogramas, que é uma representação gráfica que parece uma árvore, né? Dessa filogenia, né? E todos eles possuem o que a gente chama de ancestral comum, né? O ancestral comum estão representados nesses números aí embaixo, né? Vamos transformar um cladograma? É o mesmo anterior, ok? Mas aqui a gente vai destrinchar. Eu coloquei isso na minha aula de Biologia 2 também e trouxe para a gente refletir novamente, tá? E aqui a gente tem uma outra visão. A gente tem uma visão mais evolutiva e não uma visão de classificação, tá bem? Essa linha aqui inferior, essa linha diagonal que vocês conseguem ver aqui, tá? Se estiver travando um pouco, é a linha que está sobre o laser vermelho, tá bom? Essa linha aqui, que está na diagonal, ela representa o que eu chamo de linha do tempo, né? Significa que a ponta aqui de cima, ela é mais recente do que essa linha aqui de baixo. Então, significa dizer que aqui é o mais antigo e aqui é o mais recente. E se a gente traçar uma reta para cá, a gente está tratando de indivíduos, né, no mesmo intervalo de tempo. Ok? Significa dizer que quem está nessas pontas aqui de cima estão coexistindo no presente, tá bem? Porque quando acaba essa linha, significa presente, dias atuais. Então, todo mundo que terminar nessas pontas aqui estão presentes nos dias atuais. Então, eu não vou tratar com indivíduos que já foram extintos. Se fossem isso, eles teriam terminado, por exemplo, né? Eu vou desenhar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Eles não iam continuar até lá em cima, tá bem? Só um exemplo. Então, indivíduos extintos não estão sendo tratados aqui, e sim indivíduos até os dias atuais, porque eles estão terminando, na mesma linha, certo? Então, o que aconteceu lá atrás? Vamos começar lá atrás. Né? O que aconteceu nos tempos longínquos que permitiram o surgimento dos que nós chamamos de peixes ósseos, né? Os peixes ósseos. Aconteceu alguma coisa que surgiu neles. Alguma estrutura apareceu ali que permitiu o surgimento dos peixes ósseos. Antes disso, eu já vou adiantar para vocês, né, a gente viu também em Biologia 2, que os peixes ósseos é um grupo compartilhado com os peixes cartilaginosos. Né? Os cartilaginosos são mais antigos do que os peixes ósseos. Então, depois dos peixes cartilaginosos vieram os peixes ósseos. O que aconteceu, né? Qual estrutura surgiu nesses peixes para que eles se diferenciaram? Os ossos, né? Estruturas ósseas surgiram nesses indivíduos. E quando surge uma coisa aqui, ela fica o resto da vida. Ela vai continuar. Dificilmente ela vai perder. A pessoa, mas pode perder? Pode, mas dificilmente vai perder. Tá? Então, quando surge uma coisa, todos os indivíduos depois vão ter também. Então, quer dizer que todos os outros indivíduos aqui, anfíbio, réptil, mamífero e ave, vão ter estruturas ósseas? Sim, todos eles vão ter ossos, todos eles vão ter vértebras, por exemplo, né? São vertebrados. Olha só que bacana. Então, todos eles vão ter estruturas ósseas. Então, foi aqui que surgiu a estrutura óssea, né? E depois surgiu alguma coisa que permitiu o surgimento de outro grupo. Que estrutura surgiu aqui que permitiu o surgimento dos anfíbios? Né? Eu já posso dizer que é a apresentação dos membros. Os peixes, por exemplo, não têm membros. Né? Tem aquelas nadadeiras e tudo mais, mas os membros, né, que a gente chama de tetrápodes, né, que são os dois inferiores e os dois superiores, surgiram onde? Nos anfíbios. A gente consegue imaginar um sapo, uma rã, e eles têm estruturas, né, com membros, né? A tetrapodia, né? São tetápodes. Então, os anfíbios surgiram aqui
com esses membros superiores e inferiores. Tá bem, pessoal? Nos répteis, a gente consegue perceber um outro avanço muito importante para os outros animais, né? Que ali nos répteis ele consegue adquirir os ambientes terrestres, né? Consegue conquistar, né, o ambiente terrestre. E isso se deu a uma característica muito importante, que foi proteger os ovos contra dessecação e contra choques, né? Avarias externas. E isso surgiu uma estrutura, né? Surgiu um componente muito importante ali, que a gente chama de âmnio, né? Que permitiu esse enrijecimento das cascas dos ovos, né? E concomitante a isso, outras características foram surgindo, né? E isso foi muito importante para a conquista do ambiente terrestre. Tanto é que aves e répteis surgiram posteriormente, né, para abrigar os ambientes terrestres. Ah, mas professor, mas existe mamífero que é aquático. E agora? Né? Existe réptil, por exemplo, que não tem membros, igual as cobras, né? O que aconteceu? Eles perderam essas características, né? A evolução é isso também. Nós vamos ver isso na próxima aula, que perder algumas estruturas faz parte da evolução também, né? Então, os mamíferos aquáticos retornaram para o ambiente aquático sem nenhum problema. Os répteis, no caso das cobras, das serpentes, perderam essa estrutura de membros, né? Embora seus ancestrais já tinham membros. Então, pessoal, isso é absolutamente normal. O 4 e 5 são estruturas um pouco mais visíveis, né? Que somente as aves têm, né? Que é no caso as penas. Isso é muito importante. E nos mamíferos os pelos, né? As glândulas mamárias. Então, são características que permitiam que surgiram ali e permitiu o surgimento desses indivíduos, tá bem? Então é assim que funciona um cladograma, basicamente, tá bom? E todos eles, que a gente coloca aqui, têm um ancestral comum. Significa dizer que esse 3 aqui é um ancestral comum entre quem? Réptil, ave e mamífero, né? O quatro só tem um ancestral comum compatível com os mamíferos, né? Não tem ninguém na frente dele, a não ser os próprios mamíferos. Como é que eu sei os ancestrais comuns? Assim, se eu olho para frente, quem estiver na frente é o grupo de ancestrais comuns. Então, olha só. Quem é o ancestral comum dos anfíbios, répteis, aves e mamíferos? É o número 2, ok? Então, à frente do número 2 está essa galera toda aqui. E o número 1 é o ancestral comum dessa galera toda aqui. Tá bom? Então, é isso que significa ancestral comum. Agora, nós podemos continuar com a nossa aula, né? Evolução, pessoal, se a gente fosse conceituar esse termo, seria um processo de modificação e adaptação das espécies ao longo do tempo, né? Se fosse substituir esse termo evolução por transformação, por modificação, por adaptação, seria absolutamente substitutivo, né? Esse processo foi muito importante, porque ele vai preencher algumas lacunas biológicas, como, por exemplo, as grandes extinções. Por que alguns indivíduos, né, não conseguiram sobreviver a algumas condições ambientais, como, por exemplo, os dinossauros, como, por exemplo, os mamutes, né? Até mesmo os nossos irmãos mais próximos, né? Os neandertais, né? E assim por diante. É porque só o Homo sapiens está aqui hoje, né? Alguma coisa aconteceu, né, para que as outras espécies fossem extintas, né? Então essas lacunas biológicas são preenchidas, ou melhor, ajudam a ser preenchidas à luz da evolução, não é verdade? E também permitiu entender um pouco a diversidade dos seres vivos, né? A evolução, ou melhor, a diversidade dos seres vivos que a gente tem hoje, a diversidade enorme, só se deu através da evolução, né? Não há outra explicação para ter tantos indivíduos tão ricos assim no nosso planeta Terra, senão a luz da evolução. Tá bem? Então podemos colocar algumas evidências que comprovam isso, né? Como, por exemplo, os fósseis. A gente pode perceber que os fósseis são indivíduos que foram impregnados a estruturas rochosas, né?
que viveram há milhares de anos atrás, ou até mesmo milhões de anos atrás. Aqui a gente consegue ver um peixe, por exemplo. Aqui a gente consegue ver um dinossauro também. E aqui talvez o fóssil mais importante de todos, um dos que a biologia considera um marco importantíssimo para a evolução. E esse daqui é um dinossauro chamado Archaeopteryx. E esse dinossauro tinha penas. A gente consegue visualizar aqui, ó, que as penas foram preservadas nos fósseis. Olha só que interessante. Então, um dinossauro que é réptil tinha penas. E quem tinha penas que a gente pode ver aqui? Apenas aves. Então, existe algum grau muito interessante ali de aproximação, de parentesco entre réptil e ave. E isso provou para a gente que houve uma evolução dos répteis para as aves. Será que os dinossauros se transformaram através da evolução em aves? Fica aí o questionamento, né? Então é assim que surgiram as aves. Se você pegar uma galinha hoje e olhar um dinossauro, parece muito, né? Olha a perna da galinha, olha que interessante. Tem muito professor que fala que a galinha são dinossauros hoje em dia, né? Calma, não é assim, né? Senão a gente está tratando em anagênese de novo, né? Que os dinossauros se transformaram em galinhas. Não. Eles compartilharam um grau de parentesco muito próximo, né? Compartilharam condições ali e que permitiu esse diferenciamento dos dois. Então, por isso que eles são muito parecidos, né? E, então, a gente pode dizer que a evolução pode ser comprovada, uma evidência evolutiva através dos fósseis, né? Então, essa lacuna biológica foi preenchida, né? Então, a gente pode dizer também que as espécies são muito parecidas. A gente mostra aqui, né, de A a L, né, ou seja, quantas temos aqui? 12 espécies diferentes de borboletas. Olha só que interessante. 12 espécies de borboletas e elas são muito parecidas entre si, né? Pelo formato, né? Pela forma que elas voam. Então, existe uma semelhança ali. Então, para que a gente chama tudo de borboleta? A gente não dá um nome para cada uma. Né? Biólogo dá, né? Para dar um nome de cada espécie, o nome científico de cada um. Mas a gente, assim, no meio comum, fala, isso aí é borboleta, né? Depois até aparece uma mariposa ali e tal, mas borboleta. Então, existe uma semelhança entre as espécies. A gente consegue ver as diferenças, e essas diferenças surgiram através da evolução, né? Então, a morfologia e o comportamento são parecidos. Se nós vermos também os macacos, gente, olha só como nós somos parecidos. Pega uma criança, pega um chimpanzé, um orangotango, somos muito parecidos, até mesmo em alguns comportamentos. Isso é muito interessante. Então, a semelhança entre as espécies também é uma evidência evolutiva. A gente pode mostrar outras semelhanças entre as espécies no que se refere à genética, né? Nós temos um grau de parentesco geneticamente parecido com o chimpanzé de mais de 95%. Olha só que interessante. Tem um estudo muito interessante que mostra isso. Se vocês não acreditam nisso, olha só o desenho da, é, da semelhança embriológica de cada grupo de animal. Nós somos muito parecidos quando nós somos apenas um embrião. Olha a diferença de um réptil para um mamífero. Olha só que interessante. Isso tudo mostra para a gente que alguma coisa a gente compartilha, né? Isso é muito legal. Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Então, além disso, nós temos também algumas estruturas que mostram que nós ainda estamos evoluindo, né? Com os órgãos que são homólogos e os órgãos que são análogos. O que é isso, professor? Isso pode cair em prova? Pode ser, então anota, tá, pessoal? Então, os órgãos que são homólogos, eles vão possuir a mesma origem embrionária. Então,
esse osso aqui, o osso humano, esse osso que a gente está vendo aqui, ó, ele tem a mesma origem embrionária do que a pata dianteira do cão, né? Ele tem a mesma origem embrionária. E os pássaros também, na asa dele, você também vai observar essa mesma estrutura com a mesma origem embrionária. Nas baleias, na barbatana na nadadeira da baleia, vocês também vão observar essa estrutura, só que mais modificada. Por quê? Elas não possuem a mesma função. Uma tem função de natação, né? Essa aqui do pássaro, por exemplo, tem função de voo. Do cão tem função de locomoção e tal. A nossa tem função também a gente perdeu a locomoção com os membros superiores, mas a gente tem outras funções. Então, significa que os órgãos homólogos têm a mesma origem, né? Mas não significa que possam ter a mesma função. Já nos órgãos análogos, que a gente vê aqui, ó, asa de morcego, asa de inseto, asa de ave, todas elas possuem origens embrionárias diferentes. Eles tiveram origens diferentes. Tanto é que você pega a estrutura de uma asa de inseto, compara com a asa de uma ave, é completamente diferente uma da outra. Porém, elas desempenham a mesma função. Qual é a função delas? De voarem, né? Então, todos os três indivíduos que eu citei voam, porém as asas têm origens embrionárias diferentes, tá bem? Isso demonstra evolução, né? Mostra que a evolução de um certo órgão, né, de um certo osso, né, para diferentes funções. E mostra também uma pressão evolutiva para diversos grupos animais para desempenharem uma função específica, no caso o voo, né? Então, diversos animais de diferentes frentes evolutivas estão desempenhando a mesma função. Olha só que interessante. Então, como é que explica isso? Através da evolução, né? Que uma estrutura se evoluiu através da outra, ok? E depois disso, pessoal, para a gente finalizar, né? Nós temos também a mutação. A mutação é algo que foi descoberto mais recentemente, né? Alguma coisa genética ali mostra que vai transformar aquele indivíduo. Isso foi provado já, né? Quando a gente escuta mutação, a gente pensa, né, de uma cobra com duas cabeças ou um membro a mais, né? Algumas coisas mais anormais ou algumas coisas mais fora da nossa realidade, como, por exemplo, o Hulk. Então, isso foge um pouco da nossa ideia. Mas mutação é algo muito simples. É uma alteração que pode ser natural, né, ao longo do tempo, ou até mesmo induzida através de condições ambientais, né, nas nossas células. E isso, a longo prazo, pode gerar consequências, né? Ou a curto prazo também, como, por exemplo, câncer. Né? Qualquer tipo de câncer é uma mutação nas nossas células, né? Seja de ordem genética, seja de ordem ambiental. Então, o câncer, ele é uma mutação das nossas células, que gerou uma consequência a curto prazo, né? E a longo prazo, uma alteração genética que seja pode definir o sucesso dessa espécie, né? Se uma mutação que ocorreu ali no gene da reprodução de uma espécie pode ser fundamental para ela sobreviver a uma grande extinção, por exemplo. Então, a mutação é muito importante, né? É, as mutações foram provadas, né? A gente pode tirar esses dois extremos que a gente conhece aí através da ficção científica e focar mais no atual, né? Como assim? Já foi provado que bactérias, ao longo do tempo, vêm sofrendo mutações, né? Para que elas resistam a antibióticos. Então, antibióticos que a gente toma, se a gente tomar de forma desregrada, né? Sem orientação médica, é muito perigoso. Já foi comprovado que essas bactérias são resistentes, né, a antibióticos. Então, uma pressão ambiental, ou seja, alguma coisa ali, que no caso é um antibiótico, está pressionando uma população de bactérias a sofrer mutações e serem resistentes para não morrerem com esses antibióticos. Isso é o quê? Evolução, que a gente vai tratar na próxima aula, né? Que é o darwinismo e o lamarckismo, principalmente.
né? Basicamente, os termos da seleção natural, da lei do uso e desuso, tudo isso a gente vai abordar semana que vem. Hoje foi mais para abrir a mente da gente, para a gente conseguir, né, germinar um pouco essas ideias de teorias evolutivas para você, tá bom? Então, agradeço demais a presença de vocês e nós ficamos por aqui, tá bom? Se inscreve no canal se vocês gostaram, dá um likezinho e, principalmente, compartilha com aquele amigo seu que vai fazer Enem no final do ano, tá bom? No início do ano que vem, no caso. Então, um grande abraço.